Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar aqui nossa aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o respeito, tecendo o respeito, tá certo? Na página 15. Nós vamos ver o que significa essa palavra e também a importância de praticarmos, de respeitar as outras pessoas, tá certo? Então, eu quero que vocês abram um livro de vocês, acompanhem a aula comigo, tá certo? Utilizando aí o material, o livro didático. Então, na teia da vida, essa teia que eu falei para vocês, né, que é uma teia no sentido de relações, de se relacionar com outras pessoas, de convivermos com outras pessoas. Então, nessa teia da vida, nós acabamos convivendo com pessoas que são muito diferentes de nós. Então, tanto na aparência física, quanto nos modos de falar, por exemplo, em hábitos, em gostos, em crenças, ou seja, naquilo que a pessoa crê, e também nas ideias. Então, tudo isso são elementos que a gente pode identificar como diferenças entre nós e outras pessoas. Então, essa diversidade, ela exige que nós, de certa forma, pratique a empatia, que vocês viram na última aula. E também a compreensão diante de outros modos de ser, pensar e viver diferentes do nosso. Então, é importante que a gente saiba o significado da empatia. E por isso ela é tão importante aplicar, vamos colocar assim, exercer dentro desses exemplos que a gente está vendo aqui. Principalmente quando são pessoas, quando são pensamentos, quando são modos de ser, de viver diferentes do nosso. Entretanto, ela também nos ajuda a exercitar novos olhares, ou seja, a empatia, né? Ela nos ajuda a exercitar esses novos olhares e também a refletir a respeito de novas ideias e escolher o melhor para nós. Vocês viram que empatia não quer dizer que a gente vá viver, né, da mesma forma que outras pessoas vivem, pensar da mesma forma que outras pessoas pensam. Não. A gente apenas se coloca no lugar daquela pessoa para que a gente entenda o seu ponto de vista, para que a gente veja como aquela pessoa vê sobre aquele determinado assunto. Então, ao praticar a empatia, a gente acaba também refletindo sobre novos olhares e acaba também respeitando as novas ideias, tá certo? E mesmo assim, nem sempre essa diversidade, ou seja, essas diferenças, elas são respeitadas. Infelizmente, é comum entre as pessoas haver o medo das diferenças e também a rejeição de quem é considerado diferente. Justamente porque nem sempre essas diferenças elas são respeitadas por outras pessoas. E isso acaba provocando esse sentimento de medo de ser quem você realmente é, de agir da forma como você acha correto, justamente por medo de não ser aceito em um determinado grupo, de sofrer esse tipo de rejeição. Então, essa rejeição, ela acaba provocando esse sentimento nas pessoas. O contato com outras pessoas, outras formas de ser, pensar e também de viver, pode revelar algumas belezas desconhecidas, ou seja, algo que a gente nunca teria pensado, imaginado viver ou pensar se a gente não tivesse entrado em contato com aquele pensamento, com aquela forma de vida, respeitada e praticada a empatia. Então, esse contato com outras formas de ser, né, ela pode despertar essa beleza, algo que a gente nunca teria imaginado. Então, eventualmente, perdemos essa oportunidade de enxergar novos olhares, de ter contato com outras belezas, com belezas diferentes. Nós perdemos essa oportunidade de ampliar esses conhecimentos e também as nossas experiências quando não praticamos a empatia.
por falta de empatia. Então, nós perdemos essa oportunidade de conhecer outros olhares, quando ignoramos a empatia. E também quando rejeitamos ou maltratamos quem é diferente de nós. Quando nós temos esse tipo de ação, de prática, a gente acaba excluindo muitas coisas interessantes que a gente poderia ter aprendido, que a gente poderia conhecer se agíssemos diferente, tá certo? Então, isso é tecer o respeito. É você respeitar a opinião do próximo, a vida do próximo, o modo como essa pessoa age, tá certo? Então, por isso que é importante a gente discutir e refletir sobre o respeito, sobre a empatia, sobre a relação que existe entre a empatia e o respeito. Então, por isso, fala-se tanto nesse respeito à diversidade, ou seja, no respeito às diferenças que outras pessoas carregam consigo. Então, essa palavra respeito, ela é tão conhecida e utilizada que nem sempre refletimos sobre os seus possíveis significados. Hoje em dia, a gente vê muito sobre essa palavra e acaba naturalizando, generalizando. A gente não para refletir sobre a importância dela, sobre o quanto é rica essa palavra e o quanto ela é importante para as nossas relações. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo hoje, ela é uma reflexão importante, ela já foi feita por muitas outras pessoas, por muitos outros filósofos que entenderam a importância dessa reflexão. Então, ela levou alguns desses filósofos à conclusão de que respeitar as diferenças não significa apagá-las ou concordar sempre com os outros e tentar imitá-los. Não é assim que a gente respeita as diferenças. Não é tentando corrigir, né, entre aspas, ou tentando excluir essas diferenças que a gente está respeitando, muito menos tentando praticar a mesma coisa que ela, que a pessoa, para tentar aceitar aquela diferença, respeitar a diferença. Não é assim. A gente está, de toda forma, agindo dessa maneira, a gente está excluindo essas diferenças. Então, significa reconhecer que as outras pessoas, elas são dignas de consideração. Quando nós respeitamos a diversidade e as diferenças, nós reconhecemos que as outras pessoas que são diferentes de nós são dignas da nossa consideração, que elas, né, têm o direito de expressar o seu próprio modo de ser, a forma como ela acha correto se comportar, agir, e de forma livre e pacífica, principalmente. E que não podem ser, por exemplo, agredida por isso, tá certo? Então, essas pessoas, elas devem ter essa liberdade de agir de acordo com o modo em que elas acham correto agir. E a gente precisa apenas respeitar esse modo de agir, respeitar a forma como ela pensa, tá certo? Então, alguns pensadores lá do passado também deixaram um ensinamento fundamental para quem deseja aprender a pensar filosoficamente, que seria respeitar outras ideias, modo de ser e também pontos de vista, refletindo e dialogando sobre eles. Lá, desde a antiguidade, existiram diversos filósofos, e existe até hoje, que refletem sobre os mais variados conteúdos, assuntos, e nem por isso eles tentam derrubar um outro pensamento, tentam tirar a legitimidade daquele pensamento. Eles convivem, eles respeitam essas opiniões, esses pontos de vista, e cada um faz o seu ponto de vista, cada um cria o seu ponto de vista, desenvolve o seu pensamento, mas respeitando sempre o pensamento do outro, tá certo? E um desses filósofos que buscaram entender melhor sobre o respeito, sobre respeitar, foi o Immanuel Kant.
esse filósofo, o Kant, ele é um filósofo alemão que viveu mais ou menos ali no século XVIII, tá certo? E ele entendia o respeito como reconhecimento de que os outros são tão dignos de consideração quanto nós. Ou seja, quando nós respeitamos o outro, nós estamos reconhecendo que o outro ele é tão importante e merece esse respeito quanto nós também merecemos e também buscamos esse respeito. Então, diante das diferenças que existem entre as pessoas, o Kant ele lembrava que todos temos algo em comum, ou seja, a humanidade. Então, mesmo que nós somos seres diferentes, pensamos diferentes, moramos em lugares diferentes, com culturas diferentes, enfim, todas essas diferenças nós temos algo em comum, que é a nossa humanidade, tá certo? E, portanto, né, afirmava que devemos tratar os outros como seres humanos tão dignos de consideração quanto nós, mesmo quando discordamos deles por alguma razão. Então, não é porque você não concorda com o pensamento do outro que você não deve respeitar o outro e deve respeitar o pensamento do outro. Assim como nós queremos respeito, precisamos ser respeitados, o outro também precisa. Então, essa humanidade que existe em comum entre nós é que faz com que a gente respeite o outro, porque nós compartilhamos dessa mesma característica, que é ser humano, certo? Então, um resumo do pensamentozinho de Kant: respeitar alguém é reconhecer que há algo comum entre nós, ou seja, somos todos seres humanos, partilhamos dessa mesma característica, tá certo? Então, esse é o pensamento desse filósofo, o Immanuel Kant, tá certo? Então, gente, vocês aprenderam um pouco sobre esse respeito, sobre a importância de sabermos respeitar o outro, sabe o quanto isso é importante e o quanto isso vai estar associado à empatia, tá certo? Porque ao exercermos a empatia, nós estamos também praticando o respeito, ou seja, tentando nos colocar no lugar do outro e tentando entender o outro, respeitar o outro, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês deixem no chat, tá certo? E vou deixar aí a atividade para vocês. Lembrando que a partir da semana que vem, iniciará aí a semana avaliativa, né? O último simulado do ano, no quarto bimestre. Então, estudem os conteúdos até esse dessa aula, tá certo? Ainda vai ficar, acho que um conteúdo, se eu não estou enganado, mas isso será para a próxima aula, quando nós retornaremos aí ano que vem, tá certo? Então, para a semana avaliativa, os conteúdos serão até esse olhar de filósofo do Immanuel Kant. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no chat ou mandem mensagem, tá certo? Então, tenham todos aí um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.